Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho em Portugal com assuntos relacionados à migração. Dentro do nosso leque de assuntos, nós vamos também passar por trabalhar com os processos de nacionalidade, sejam eles de filhos, de netos, nascidos em Portugal, nascidos no exterior, processos para os judeus sefarditas, processos de nacionalidade por tempo de casamento, processos de nacionalidade por residência, processos de nacionalidade para quem já perdeu a nacionalidade por alguma razão e quer retomar isto. Então, percebam, são vários os tipos e várias as possibilidades de se obter a nacionalidade portuguesa através daquilo que a Lei 37/81, de 3 de outubro, nos apresenta. E, neste momento, nós vamos falar a respeito desta lei e de uma proposta de alteração dessa lei. Seria a 10ª alteração à lei da nacionalidade portuguesa, que vai agora para o parlamento, vai para as comissões, depois vai a votação, depois vai a promulgação do senhor presidente da República, e se tudo correr bem, dentro de algumas semanas, de alguns meses, talvez essa proposta que ora está sendo apresentada passe a vigorar, então, no ordenamento jurídico português. Então, se você está assistindo ao nosso canal pela primeira vez, está achando este conteúdo interessante, ou então vai lá na nossa playlist, tem bastante material, bastante vídeo, e você vai perceber que o nosso canal é focado em legislação, ele é focado nos processos, naquilo que implica num processo de imigração para Portugal. Nós aqui não vamos falar de outros assuntos, então, se você se interessa por isso, ou se você tem algum conhecido que se interesse por estes assuntos, compartilhe, passe o endereço do nosso canal, inscreva-se em nosso canal, dê o like, porque o like é importante, porque o like faz com que o algoritmo do YouTube entenda que a matéria é interessante e passe isso para mais e mais pessoas. E por outro lado, ainda quero lhes convidar para compartilhar então com seus amigos e familiares este conteúdo. Para vocês que já são nossos inscritos, que já nos acompanham aqui no canal, muito obrigado. Somos muito gratos por tê-los aqui conosco. Gratos por nos enviarem perguntas, sugestões. Aliás, aqui embaixo está o nosso Instagram. Então, se você quer enviar alguma consulta, quer enviar alguma pergunta, pode fazê-lo pelo Instagram, que vai ser no nosso direct, não vai ficar aparecendo aqui no canal. Às vezes as pessoas ficam meio ressabiadas em colocar uma pergunta, alguma coisa. Então manda aqui, manda no privado. Não vai aparecer no canal do YouTube, você manda a sua pergunta e dentro das nossas possibilidades, nós responderemos ou através de um vídeo ou através de uma resposta direta para vocês. Ok? Muito bem. Passados os nossos recaditos, vamos então falar da proposta para alteração da Lei da Nacionalidade Portuguesa, que está sendo apresentada ao parlamento português pelo próprio governo. Tá? Nós já fizemos um vídeo esta semana falando um pouco a respeito deste assunto, principalmente no que diz respeito aos processos de nacionalidade por descendência de judeus sefarditas que foram expulsos da Europa, não só de Portugal, já faz centenas de anos, e que sempre gera uma dúvida, sempre gera uma polêmica quando se fala em conceder a nacionalidade para alguém que é descendente de judeu sefardita. Vários países aqui na União Europeia já fecharam estas possibilidades de se obter esta nacionalidade por questão de tempo. Colocaram uma regra. Olha, se você não fizer o seu pedido até determinada data, esquece, seu processo não vai ser avaliado. Então você teve um prazo para entrar com estes pedidos. Portugal está buscando solucionar isto agora, porque evidentemente sofre pressões da própria União Europeia e das demais comunidades. Por quê? Portugal está
remando contra a maré. Enquanto que os outros fecharam, Portugal está aceitando. Não bastasse isso, existem grupos de empresas e de pessoas que se beneficiam desta condição do legislador português, desta facilidade que até agora houve por parte do Estado português em conceder esta nacionalidade, e com isto cobram quantias, cifras, que poderiam se dizer exorbitantes e se locupletam através destes processos. Ou seja, um processo custa caro porque tem uma série de detalhes que devem ser observados e vendem este tipo de nacionalidade. Portanto, isto passou a ser um comércio. É assim que a mídia trata e é assim que o Estado entende. Não sou eu que estou afirmando isso, isto é a mídia que afirma, é a mídia que diz e o Estado reconhece. Por este motivo, agora, o Estado que em 2022 votou contra um projeto do Partido Comunista Português que queria extinguir esta possibilidade de obtenção de nacionalidade, tirar este artigo do Código Português, o Estado votou contra. Agora, diferentemente, o Estado possui maioria no parlamento e o Estado, então, apresenta uma solução, ou pelo menos uma proposta, que vai à Assembleia da República, que vai ser avaliada, que vai passar pelas comissões, todo aquele processo, para ver se ele consegue colocar um freio nas nacionalidades desta categoria. Para que a gente possa entender, então, aquilo, e nós prometemos que quando saísse, quando nós tivéssemos acesso a esta informação, nós estaríamos aqui no canal para trazer para vocês aquilo que está sendo proposto, promessa cumprida. Aqui está o documento, vamos colocar na tela para vocês, para que possam fazer uma leitura detalhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo também, para que vocês tenham acesso ao documento e façam a leitura com toda a calma, com toda a paciência, para entender aquilo que está sendo proposto pelo Estado português. Vamos à tela, então. Aqui nós temos o documento, que é da Presidência do Conselho de Ministros, proposta de lei número 72/15, primeira, exposição de motivos. Aqui, o governo português, PS, que está com a maioria, e são eles que estão propondo, trazem uma série de motivos e uma exposição bastante ampla daquilo que é a ideia de como, do que e do porquê que estão pretendendo alterar alguns artigos que justamente abrangem a questão da nacionalidade do judeu sefardita. E depois de passada a leitura dos motivos e da justificativa para esta proposta, então nós temos aqui embaixo agora a apresentação do projeto, das alterações específicas que devem ocorrer. Por que eu digo devem ocorrer? Porque o Estado tem maioria absoluta no parlamento. Então, dificilmente um projeto desta natureza, apresentado pelo próprio Estado, vai ter alguma dificuldade de ser aprovado. O que pode acontecer, sim, é que, depois de aprovado na Assembleia, quando isto for ao crivo do senhor presidente da República, pode haver alguma interpretação diferente, divergente, ou alguma dúvida suscitada por este, que leve o assunto para cima, ou seja, para o Tribunal Constitucional, que então vai avaliar se a proposta está ou não de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação maior, e devolve o assunto ao senhor presidente, que devolve o assunto ao parlamento e talvez passe, talvez não passe. Esse é o processo legislativo. Mas, de toda maneira, o que está sendo apresentado e proposto é o que nós estamos apresentando aqui. Deste projeto, o artigo 1º do projeto diz o seguinte: objeto, a presente lei procede à 10ª alteração à Lei 3781, de 3 de outubro,
na sua redação atual, que aprova a lei da nacionalidade. No seu artigo 2º, eles dizem quais os artigos que pretendem alterar. E aí nós temos alteração à lei número 3781, de 3 de outubro, os artigos 1º, 6º, 9º, 10º e 13º da lei 3781, na sua atual redação, passam a ter a seguinte redação. E aí começam a ser introduzidas as alterações que estão sendo propostas. Isso aqui ainda não é definitivo, ok? Isso aqui é uma proposta do partido. Vamos ver se passa nesses termos, ou alguma coisa pode ser alterada neste processo, neste trâmite. O artigo 1º é composto por vários números, e o número 3 diz que, segundo a proposta apresentada, a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, que depende da não condenação à pena de prisão igual ou superior a 1 ano, com trânsito em julgado da sentença por crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Nós tínhamos aqui um prazo diferente. Quando eles falam aqui de 1 ano, nós tínhamos até aí 3 anos. Então, estão fazendo uma alteração no número 3 do artigo 1º da Lei 3781. Esta é a redação que se propõe seja aprovada. Já no artigo 6º da lei, nós temos no artigo 6º, número 1, várias alíneas. E na linha D, a proposta é no sentido de não tenham sido condenados com o trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 1 ano por crime punível segundo a lei portuguesa. Mais adiante, na letra E, não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. O número 7 propõe que o governo pode, percebam, pode, diz que o governo concede, ele pode conceder a nacionalidade por naturalização, com dispensa nos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1, aos descendentes de judeus, sefarditas, portugueses, através da demonstração. 2 pontos. Aqui é que acontece. Primeiro, da tradição da pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. E, é só isso, e da titularidade transmitida mortis causa de direitos reais sobre imóveis sitos em Portugal, portanto, estamos aqui falando de heranças, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal, portanto, investimentos em empresas portuguesas que tenham sido deixadas através das heranças, ou da realização de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal, quando tais fatos atestem uma ligação efetiva e duradoura a Portugal. Não é uma viagem de férias uma vez por ano. São viagens constantes, são viagens que trazem algum retorno e algum benefício para Portugal,
a visita a familiares, a visita aos imóveis, a visita às indústrias que possuem, que tenham tido, não é? Que são proprietários através disto que está aqui proposto na legislação. Mais adiante, o número 11, pretende-se que tenha a seguinte redação: a prova da inexistência de condenação com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a 1 ano, referida na linha D do número 1, faz-se mediante a exibição de certificados de registro criminal emitidos. Portanto, para fazer prova de que você não tem nenhuma condenação que se enquadre neste período, neste lapso de tempo de 1 ano, não é? Faz-se mediante o quê? A apresentação de documentos, de provas materiais. A condenação com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a 1 ano, por crime punível segundo a lei portuguesa, e ainda a existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. E aí vem o artigo número 10, que diz que a oposição é deduzida pelo Ministério Público no prazo de 1 ano a contar da data do registro da aquisição da nacionalidade, em processo a instaurar nos termos do artigo 26 da lei. Traduzindo, você pode conseguir a nacionalidade. O Estado português continua a pesquisar e avaliar e a levantar a sua ficha para ver se você realmente não deve nada para ninguém. E quem pode se opor a esta nacionalidade que lhe foi concedida é o Ministério Público. E o Ministério Público passaria então a ter 1 ano de prazo após a concessão da sua nacionalidade para interpor o recurso. Se ele não o fizer, a sua nacionalidade está garantida. Agora, se ele fizer dentro deste 1 ano após a concessão a interposição de um recurso, então o seu processo vai estar sub júdice, portanto, está sujeito a ser cassado, caso o Ministério Público consiga trazer e apresentar provas de que você conseguiu esta nacionalidade através de algum tipo de fraude. Ok? Então, esta é uma proposta interessante, porque deixa a coisa bem amarrada. Já no artigo 13 da lei, diz que, proposta, o procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por adoção ou por naturalização, suspende-se igualmente enquanto o interessado for destinatário de medidas restritivas aprovada pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia, na seção da Lei 97/2017, de 23 de agosto. Então, aqui fica claro que uma aquisição de nacionalidade portuguesa, por efeito da vontade, ou seja, eu quero ser natural português, eu tenho tempo de residência, eu tenho vários tipos aqui, por efeito de vontade ou por naturalização, ela pode também ficar suspensa se houverem algumas indicações por medidas que são lançadas no sistema através da ONU ou da União Europeia. Depois, o número 4 do artigo 13, que é o que nós estamos vendo, passaria então para ter a seguinte redação: são nulos os atos praticados em violação ao disposto nos números 1 e número 2. Então, nós temos que pegar o que está na lei hoje e fazer esta avaliação, fazer esta leitura, tentando entender o que está entrando e o que está saindo nestes casos. Aditamento à Lei 3781, de 3 de outubro. Aqui nós entramos numa outra esfera. Até agora, nós vimos aquilo que seria alterado na lei, ou feita alguma pequena modificação no artigo, na linha, na subalínea. Agora, nós vamos entrar numa outra esfera, nós vamos entrar naquilo que eles pretendem acrescentar à lei, aditar à lei.
Portanto, vai ser uma coisa nova, isto é uma inovação proposta. É aditado a Lei 3781, de 3 de outubro, na sua redação atual, o artigo 12, letra C, com a seguinte redação: recolha de dados biométricos. É uma coisa que não existe, portanto, eles estão aditando. Para efeitos de verificação da fidedignidade dos dados apresentados no processo de nacionalidade, podem, perceba, podem, não é obrigatório, ser recolhidos os seguintes dados biométricos dos interessados: imagem facial, impressões digitais e altura. Medição, altura, 1,80 m, 1,70 m, 1,72 m, 1,78 m, 2 metros. Altura. Dados biométricos. Número 2. A recolha e o tratamento dos dados referidos no número anterior pode ser efetuados por pessoal qualificado, devidamente credenciado, pelo Instituto de Registro e Notariado, IP, ou pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, ou através de terminais de autosserviço providos pelo IRN, que é o Instituto do Registro e Notariado, ou de terminais de autosserviço providos pela Agência para a Modernização Administrativa nos Espaços Cidadão. O que são os Espaços Cidadão? O Espaço Cidadão é a loja do cidadão, como nós também a conhecemos. São locais que existem em todo o território português, aonde o Estado, então, pode instalar estes equipamentos e quando você estiver entrando com um processo de nacionalidade, você vai ter que se dirigir até este local e fazer a coleta dos dados biométricos. Isto, na verdade, já é uma antecipação daquilo que vai acontecer muito em breve com relação às alterações nos processos de submissão de pedidos de nacionalidade. Pedidos de nacionalidade já existem duas situações hoje, que é através de casamento e tempo de residência, que são realizados através de sistema eletrônico, feito por advogado e por solicitador. A pessoa comum, o cidadão comum, não pode fazer isto pelo meio eletrônico. Ele tem que comparecer ao balcão. Neste caso, imaginemos, agora eu vou viajar aqui na minha maionese, como eu digo. Imaginemos que o advogado é o responsável pelo processo. Foi contratado para dar entrada num processo, num pedido de nacionalidade. O cliente dele vai ter que comparecer a uma entidade que aqui está citada, ou se dirigir a uma representação consular lá no país de origem, fazer um agendamento para quê? Para a coleta dos dados biométricos. Não basta mais, a partir daqui, caso seja aprovado, a entrega de documentos, mesmo que apostilados, reconhecidos e tudo mais. A parte documental é apenas uma parte do processo. A segunda parte do processo é esta inovação, ou seja, o cidadão que está requerendo este título deve se apresentar ao Estado e fazer a coleta de dados. Vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: acho interessante, porque podem haver casos em que as pessoas juntam determinados documentos, pedem a nacionalidade, quando na realidade aquele que está requerendo já não está mais entre nós. Já aconteceu. Acontecem casos em que, no decurso do processo, a pessoa chega a falecer, ela vem a óbito. E aí o Estado pede alguma coisa e nós não conseguimos mais atender, porque esta pessoa já não existe mais, não está mais entre nós. Então aqui eu percebo, eu consigo imaginar que se esta pessoa se deslocou até esta entidade, a estes locais que aqui são colocados à disposição, e fez a coleta de dados biométricos, significa que esta pessoa existe, que ela está viva e que está exercendo o seu direito. Então, se ela vier a óbito no decorrer do processo, não há mais o que ser feito. O Estado colheu os dados biométricos, esta pessoa existiu, esta pessoa tem o seu direito. E ela entrou com o processo enquanto estava viva.
Portanto, não há fraude. Eu entendo desta forma. Se vocês tiverem opiniões contrárias e comentários e sugestões a fazer, o canal está aberto. Façam-as. Sintam-se à vontade, mas eu percebo desta forma. Número 3. Em caso de deferimento do pedido de nacionalidade, os dados referidos no número 1 podem ser reutilizados para as finalidades previstas na Lei 7/2007, 5 de fevereiro, na sua redação atual, sendo conservados nos termos aí previstos. Número 4. Em caso de indeferimento do pedido de nacionalidade, os dados referidos no número 1 são eliminados após o decurso do prazo de impugnação judicial do despacho de indeferimento, ou, em caso de impugnação, após o trânsito em julgado da decisão, anule ou declare nulo o despacho de indeferimento. Lógico, o Estado não pode simplesmente se desfazer de provas que são do processo, documentos que são do processo, mas que numa eventualidade o Estado resolveu indeferir, ou seja, negou o pedido. Uma vez que o Estado nega o pedido, abre-se um prazo para que a pessoa interessada entre com um recurso. E isto, muitas vezes, evidentemente, vai parar no tribunal. Então, enquanto este processo não está decidido pelo tribunal, nada pode ser feito com a documentação e com os dados que foram coletados para o processo. Tudo fica valendo. E somente o Estado pode se desfazer destes dados, destes documentos e destas provas após o trânsito em julgado, que declarou o despacho de indeferimento como válido. Ou seja, o tribunal reconhece que realmente esta pessoa não tem direito, então, sim, os documentos serão deletados do sistema. Não existirão mais as informações. Agora, até lá, tudo permanece dentro dos arquivos do Estado português. Artigo 4º, alteração sistemática da lei, o capítulo 4 da lei, para lá, na sua redação atual, passa a entregar os artigos 12 a 15. Regulamentação. O governo procede às necessárias alterações ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovada pelo Decreto 237/2006, de 14 de dezembro, no prazo de 90 dias a contar da publicação da presente lei, determinando, nomeadamente, os termos da recolha e tratamento dos dados biométricos a que se refere o artigo 12c da Lei 37. Então, aqui eles estão dizendo que vamos também ter que fazer as adequações no regulamento, não é só a lei. Percebam, a lei existe e o regulamento existe. A lei diz que pode, o regulamento diz como fazer para. Então, quando se mexe na lei, se mexe no regulamento. E aqui está. Depois, eles propõem ainda a revogação do número 7 do artigo 6º da lei, 37/81, e quando se fala em entrada em vigor disto aqui, a proposta do governo é que, sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente lei entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Então, imaginemos que esta lei seja aprovada, vá para o senhor presidente da República, que concorda com tudo que ali está, ele promulga esta lei, devolve ela ao parlamento e manda publicar. Se for publicada no dia 2 de agosto, ela passa a valer pela proposta no dia 3 de agosto. Então, estamos aqui diante de uma alteração interessante, a lei da nacionalidade portuguesa, principalmente naquilo que atinge aos judeus sefarditas, e não só, tem outras coisas aqui que vão além disto, e que vai ao parlamento, já está na página do parlamento, como vocês vão poder ver depois, eu vou deixar o link para vocês, e esperamos que o Estado realmente se debruce sobre estas causas, sobre estes detalhes, e não demore em decidir se passa ou não, e uma vez passando, implementar as ferramentas necessárias para que esta lei possa efetivamente ser aplicada. Esse é o assunto, esse é o tema e é o que eu tinha para vocês hoje. Então, missão está cumprida, temos agora uma proposta de lei, os artigos que são alterados estão aqui, os artigos que vão ser inseridos, o que se pretende inserir também estão aqui. Vou deixar o link da página da Assembleia da República, onde vocês encontram este documento, que vocês possam fazer leitura, para que vocês possam
para quem é do meio, quem é do ramo, quer fazer um comparativo entre a legislação atual e aquilo que está sendo proposto, possa fazê-lo e assim facilita o entendimento. Nós vamos voltar a este assunto fazendo este comparativo, certamente. Mas é assunto para outro vídeo. Já estamos aqui novamente com 30 minutos de vídeo. Ok? Eu me despeço de todos. Tenham um excelente final de semana. E no decorrer da semana voltamos a tratar deste e de outros assuntos que sejam ligados à migração e aos processos de imigração para Portugal. Excelente final de semana a todos e até a próxima.